Essa é a continuação da aula onde nós desenvolvemos este render e esse render a partir deste print de SketchUp utilizando inteligência artificial. E tal como prometi para vocês, aqui nós vamos abrir o nosso modelo 3D para mostrar para você como nós modelamos e quais são as configurações que nós precisamos fazer para levar ela na inteligência artificial já bem posicionada e bem constituída para que assim possamos ter o nosso render realista utilizando inteligência artificial em um prompt bem estruturado. E também aqui eu vou abrir para vocês o prompt que nós utilizamos e vou disponibilizar também aqui na descrição para que tu possas copiar e utilizar nos teus projetos para que possas ter renders realistas em alguns segundos utilizando o teu computador ou o teu telefone sem necessidade de instalar nenhum programa. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero te fazer um pedido especial. Tu sabes que o conteúdo que estou a disponibilizar para você podia ser pago ou algo parecido, mas eu estou a disponibilizar de forma gratuita. A única forma que tu tens de me ajudar é deixando um like e assista todo o vídeo, deixa um comentário no final e se não estás inscrito no canal, subscreva no canal porque este canal foi criado exatamente para você, estudante de arquitetura ou de construção civil ou já é arquiteto, mas que precisa aprender a renderizar com qualidade. Este canal foi desenvolvido exatamente para você. Então subscreva no canal, deixe um like, deixe um comentário no final do vídeo e compartilhe com todos os outros teus colegas que também se interessam por esse tipo de conteúdo. A minha meta esse ano é alcançar 1000 subscritores, então me ajuda a chegar nesse objetivo. Fazendo isso que eu te pedi, o YouTube vai entender que este canal é relevante e que o conteúdo que nós criamos aqui é relevante e vai compartilhar com outras pessoas e assim o nosso canal cresce. Então, sem mais delongas, vamos à tela do nosso computador. Então, pessoal, nós vamos ver aqui a nossa modelagem no SketchUp, como é que está modelada e quais são as configurações que nós fizemos, que é para deixar ele preparado para levarmos na inteligência artificial para começarmos a trabalhar na questão da renderização. A modelagem que nós temos é muito simples, é um projeto que eu havia desenvolvido há uns 2 ou 3 anos. Na verdade foi mais a nível de modelagem, renderização. Renderizei no Lumion. Dia que eu tiver oportunidade vou mostrar para vocês o render que eu fiz a nível do Lumion. Basicamente é uma modelagem muito simples, como vocês podem ver, mas como o nosso foco não é exatamente modelagem, eu vou mostrar a vocês mais ou menos o que eu fiz, que é para deixar ele preparado para a renderização. Basicamente a única coisa que eu fiz é posicionar a nossa câmera e normalmente na questão do posicionamento da câmera nós precisamos levar em consideração algumas questões ligadas à composição fotográfica. Se tu não tens noção do que é composição fotográfica, eu vou deixar uma aula que eu tenho aqui mesmo no canal para tu assistires. A composição fotográfica é um assunto muito importante quando falamos de renderização. Independentemente do programa que tu usas para renderizar, não importa se é Lumion, Corona Render ou V-Ray ou um outro motor de renderização, tu precisas ter noção de composição fotográfica para que consigas então explorar o máximo do projeto que tens. Porque normalmente quando nós queremos renderizar, nós praticamente estamos a utilizar o nosso olho para apresentar o projeto. É importante que nós tenhamos noção de composição fotográfica para que possamos então saber se é melhor que o nosso projeto esteja na regra dos terços, linhas guias. É importante nós termos essa noção toda para que assim possamos pegar os melhores ângulos do nosso projeto e assim o nosso render venha a valorizar o nosso projeto. Porque caso contrário, ao invés de valorizarmos, vamos acabar desvalorizando e muitas vezes por conta do ângulo acabamos deixando com que o nosso render acabe trazendo confusão na mente do observador. Então é importante nós termos noção de composição fotográfica. Uma questão muito importante quando nós estamos a pegar o ângulo da nossa foto para renderizar, é importante que a nossa câmera esteja numa posição em que, por exemplo, se for um primeiro andar, a parte de baixo da laje pelo menos tem que aparecer. Então por isso é que normalmente eu posiciono algo parecido a isso, mais ou menos, para que mais ou menos essa zona apareça, algo mais ou menos assim, e eu faço a captura de tela. E outra coisa que eu fiz, eu vou atualizar aqui mais ou menos a minha cena. Outra coisa que eu fiz é ligar 2 pontos de perspectiva. Então, ao ligar os 2 pontos de perspectiva, peguei mais ou menos esse ângulo e capturei. Vou atualizar aqui e capturei mais ou menos esse ângulo.
um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mais ou menos esse ângulo. Então eu acho que para a questão de composição, posicionamento do nosso projeto é mais ou menos isso. E outra questão importante a nível de SketchUp que eu fiz é escolher um estilo que deixasse o céu limpo e a posterior vim aqui em Edit, tirei Edges. Porque normalmente ao levar na inteligência artificial, se nós tivermos linhas muito fortes, por exemplo, se tu prestares atenção, eu vou desligar aqui o Edges, algumas linhas desapareceram. Se eu ligar, elas voltam. O que acontece? Normalmente a inteligência artificial, em alguns casos, acaba deixando em muita evidência essas linhas. Por isso é que aqui a nível do SketchUp é melhor desligar. E se tu tens os teus materiais já bem definidos a nível da modelagem, é muito melhor, porque na inteligência artificial simplesmente eles vão ser melhorados. Então essas questões todas têm que ser levadas em conta. Por exemplo, no render que nós obtivemos no Nano Banana, que é esse render aqui, o que aconteceu? Acontece que do mesmo jeito que nós temos na modelagem, algumas linhas cor-de-rosa e tudo mais, o Nano Banana interpretou tudo isso como material e acabou renderizando cor-de-rosa. Só tivemos um pouquinho de diferença aqui no ChatGPT, por isso é que achei assim muito interessante esse render que obtivemos no ChatGPT, porque ele acabou fazendo uma reinterpretação daquilo que é a nossa modelagem e deixou o mais realista possível. Uma coisa curiosa que eu achei aqui no ChatGPT é que ele acrescentou esse detalhe aqui nessa lateral que nós não temos na captura de tela que nós fizemos. Se você reparar aqui na nossa captura de tela, nós não temos essa lateral, mas o ChatGPT interpretou perfeitamente e achei isso muito curioso, porque realmente é muito interessante essas inteligências artificiais. E no geral, achei bem interessante a forma como a inteligência artificial conseguiu dar resposta na nossa modelagem. Então, depois de nós tirarmos as arestas, deixarmos ele assim um pouco mais leve, voltamos aqui na nossa cena. Voltamos na nossa cena e capturamos para trazer ele nessa captura de tela. Depois de termos essa nossa captura de tela, obviamente que aqui a nível de modelagem nosso trabalho já está feito. Aí nós vamos na inteligência artificial fazer aquele processo todo que fizemos na aula passada. E outra coisa que é importante que eu preciso mostrar para vocês também é o prompt. Como estruturar o prompt. Acho que essa é a parte mais importante aqui da nossa aula, porque boa parte das pessoas, infelizmente, acaba utilizando a inteligência artificial e mesmo assim têm um resultado muito básico, como se tivessem a aprender um programa de renderização, quando na verdade a inteligência artificial acabou trazendo um número infinito de possibilidades de nós transformarmos os nossos projetos em render extremamente realistas. Nós precisamos estruturar devidamente nosso prompt para conseguirmos extrair o máximo da inteligência artificial, porque na verdade é uma ferramenta. Ela simplesmente responde às instruções que nós damos para ela e nós precisamos estruturar o nosso prompt da melhor forma possível para que possamos ter o resultado. Basicamente, qual é a nossa estrutura do prompt? Prompt são as instruções. Primeira instrução que nós damos na inteligência artificial, persona. Persona, quando nós falamos de persona, estamos a nos referir qual é o papel que a inteligência artificial vai adotar no momento em que nós estamos a fazer o pedido. A nossa persona aqui diz que é um arquiteto especialista em renderização 3D ultra realista. É um arquiteto especialista em renderização ultra realista, usando o print de SketchUp Nano Banana. Nano Banana, ChatGPT, isso aqui nós podemos alterar. Qual é a tarefa principal? Ou seja, nós vamos definir qual é o papel da inteligência artificial nesse momento que nós estamos a utilizar. Segunda vez, vamos definir qual é o papel da inteligência artificial nessa tarefa que nós estamos a desenvolver. A persona é um arquiteto especialista em renderização ultra realista 3D. A tarefa principal, criar renderização ultra realista no estilo de fotografia arquitetônica de uma casa unifamiliar contemporânea, e o resto nós estamos a ver aqui. Ou seja, aqui na tarefa principal nós precisamos dizer exatamente o que a inteligência artificial vai fazer e nós precisamos identificar qual é o estilo do projeto que nós mandamos para ele. E depois de nós definirmos
qual é o papel da inteligência artificial naquele momento e qual é a atividade que vai desenvolver, nós precisamos definir algumas configurações. É aqui onde vem a importância de nós sabermos a renderização do modo tradicional. Porque o que acontece? No método tradicional, onde nós utilizamos os softwares que nós conhecemos, como Lumion, V-Ray, Corona Render, existe uma série de configurações que nós precisamos fazer para conseguirmos ter uma luz realista, materiais realistas e uma série de configurações, posicionamento de câmera, tudo isso é importante também aqui na renderização com inteligência artificial. Por isso é que nós temos aqui iluminação. A diferença é que, ao invés de nós configurarmos tudo, tal como nós fazemos na renderização tradicional, aqui nós simplesmente vamos dizer exatamente que tipo de iluminação nós queremos na nossa cena, ok? Então é importante ter essa noção. Iluminação natural, luz do dia, estilo fotorrealista, cinematográfico, qualidade 4K e todas essas informações que nós temos aqui. Composição. Atenção, tudo isso que nós temos aqui no nosso prompt podemos utilizar num outro projeto, mas também podemos fazer alterações para termos o resultado que nós desejamos, porque na verdade esse é um prompt que vai te dar imagens no estilo e na iluminação parecida com o render que nós tivemos. Agora suponhamos que tu queres um render noturno, suponhamos que tu queres um render, por exemplo, nublado, overcast, como se diz em inglês. Nós podemos alterar. Ou também podemos fazer um outro prompt para termos o resultado que nós formos definir. A composição, regra dos terços, horizontal, isso aqui em função ao projeto que nós temos, de acordo com aquele que é o outro projeto que nós formos desenvolver, podemos alterar. Paisagismo, vegetação brasileira bem integrada. Localização. A casa está situada em um condomínio residencial de alto padrão, com residências vizinhas discretamente visíveis, organizadas e silenciosas, reforçando um contexto urbano residencial tranquilo e sofisticado, com lotes espaçosos, ordem visual silencioso, etc. Céu azul claro. Definimos também isso. Pessoas, incluir quando solicitado, sempre em uma escala apropriada. Evitar. Esse é um dos pontos mais importantes que determina se a inteligência artificial vai alucinar, vai trazer coisas que nós não colocamos ou coisas parecidas. É importante que depois de nós colocarmos todas as configurações básicas, dizermos qual é a função e qual é o papel da inteligência artificial, nós precisamos destacar o que a inteligência não pode fazer. Então no final nós colocamos aqui evitar distorções arquitetônicas, elementos fantasiosos, cores artificialmente saturadas, iluminação artificialmente excessivas, pessoas em poses não naturais, vegetação tropical exagerada, elementos decorativos. Ou seja, é importante nós pedirmos à inteligência artificial aquilo que nós queremos. E também, muito mais importante ainda, é nós pedirmos à inteligência artificial que não coloque tudo que nós não queremos, ok? Então, é exatamente assim que nós precisamos estruturar o nosso prompt. Detalhe, esse é apenas um prompt. Podemos criar outros, tal como eu estou a fazer nesse momento, estou a criar uma série de prompts que vou disponibilizar para vocês, para nós utilizarmos nos mais variados projetos que nós tivermos. Então, basicamente, essa é a nossa aula de hoje. Então, pessoal, espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Nós ainda vamos desenvolver muitas aulas. Todas as semanas vão sair 2 aulas de inteligência artificial e no futuro vamos continuar falando de renderização, outros assuntos interessantes para o nosso mercado da arquitetura, visto que a inteligência artificial trouxe várias possibilidades para nós. Fica aqui que vários conteúdos interessantes ainda vão ser criados e vemos na próxima aula e falou!